Se você coloca só um grupo pequeno de pessoas para representar todo mundo, eu venho dizendo há muito tempo que a nossa Constituição previa que cada deputado da Câmara representasse no máximo 30.000 pessoas. E na prática, o Senado seria parecido, porque os senadores seriam escolhidos pelas assembleias estaduais. E essas assembleias, por sua vez, representavam grupos ainda menores de cidadãos. A vantagem disso era que limitava o poder do grande dinheiro, das grandes empresas de tecnologia e de outros interesses que pudessem tentar capturar o processo político. Hoje, a gente tem deputados representando até 1 milhão de pessoas num único distrito. E o que isso faz é aumentar demais a distância entre o representante e o eleitor. E além disso, agora o Senado é eleito diretamente. E o que isso fez com os dois grupos foi afastá-los de representar o povo, em vez de aumentar ou fortalecer essa representação. Então, um dos pilares da nossa Constituição e as suposições que estavam por trás dela na época da fundação do país, sobre como garantir que esse governo representativo fosse realmente representativo, o elemento meio aristocrático contra a democracia direta que existia na origem, parte dele bem fundamentado, parte talvez nem tanto, deveria continuar existindo. Mas isso já não está mais lá. O problema ficou ainda maior. Sempre houve um problema nisso. Mas a questão é, o que garante que um representante realmente vote junto com seus eleitores, ou pelos seus eleitores, ou no interesse deles? Não existe nada que obrigue isso legalmente. A única coisa que realmente consolidou isso politicamente foi a reeleição. E o problema hoje em dia é que para ser reeleito, você precisa servir a turma de Washington. Servir ao pântano. Eles vão te proteger e te promover. Mas, sobre o ponto mais amplo dele, de seguir um caminho independente, é para lá que o país inteiro está indo. E você vem falando disso há um tempo. Que a gente basicamente tem duas opções, ou uma guerra civil e o colapso, ou o surgimento de novos sistemas partidários independentes, que realmente representem os interesses dos eleitores. Eu acho que essa segunda opção ainda é a mais viável e também a mais constitucional. E eu sempre prefiro isso. É como na Bíblia. A Constituição quase sempre tem uma resposta, até para os problemas de hoje, se a gente procurar o suficiente. E parte das premissas originais da Constituição, que limitava 30.000 pessoas por representante, faz parte disso. A gente precisa restaurar o aspecto realmente representativo da nossa democracia constitucional. E a melhor forma de fazer isso, provavelmente, é começar um novo movimento independente, com candidatos independentes, candidatos de terceiros partidos, vários partidos independentes. Historicamente, os Estados Unidos têm um paralelo muito próximo com o Reino Unido, especialmente no último século, em termos políticos. Então, por exemplo, a ascensão do Partido Trabalhista no Reino Unido, nas décadas de 20 e 30, tem um paralelo com a tomada do Partido Democrata pelo movimento trabalhista, também nas décadas de 20 e 30, aqui nos Estados Unidos. Então você tem, por exemplo, o Churchill sendo tirado do poder depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi bem parecido com os republicanos assumindo o controle em 1946, logo depois da guerra. Os Harold Wilsons do Reino Unido se pareciam muito com o Jimmy Carter e aquela ideia de democracia tecnocrática nos Estados Unidos dos anos 70. Depois, a Margaret Thatcher, em 1979, antecipou e deu uma prévia do que seria o Ronald Reagan em 1980. O John Major, no começo dos anos 90, se parecia bastante com o Poppy Bush. O Tony Blair, em meados dos anos 90, lembrava muito Bill Clinton e até certo ponto o Barack Obama. O David Cameron e o grupo dele se pareciam bastante com o Paul Ryan e o grupo dele. E aí veio o Brexit no Reino Unido, muito parecido com o Trump nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo no Reino Unido? O Partido Liberal Democrata está prestes a desmoronar. O Partido Trabalhista está prestes a desmoronar. O Partido Conservador também. Quer dizer, o Starmer já está fora.
Eu não acho que a gente aguente um ano e meio. Qual foi o último primeiro-ministro do Reino Unido que realmente completou o mandato? Teve algum desde o Cameron? Já faz tempo, né? Então o que isso significa? Significa que os americanos vão ter um apetite enorme, como o Tucker vem antecipando, e também gente como a Marjorie Taylor Greene e o Thomas Massie, por novas opções independentes e de terceiros partidos para os eleitores americanos, como uma última tentativa de salvar nossa república constitucional. Porque, sinceramente, esse sistema de dois partidos não está funcionando. Na verdade, isso também foi mencionado no nosso programa desta semana pelo coronel Douglas McGregor. Os democratas foram tão longe para a esquerda, apoiando tudo que é contra os valores americanos, que hoje há um grande número de democratas que não querem mais ter nada a ver com o Partido Democrata. E você já mostrou o que está acontecendo com os republicanos. Eu acho que o sistema bipartidário, do jeito que a gente conhecia, está desmoronando. Ainda não aconteceu de forma visível, mas a gente vai ver cada vez mais sinais disso nos próximos meses e anos. E é desde que agora o ator, repreen and pain intercede toward time. Então ele parece estar alinhado. Você acabou de mencionar aqui o McGregor, a MTG, o Tucker Carlson. Tem mais alguém? Como você enxerga esse cenário? Olha, hoje temos um número recorde de americanos que se identificam como independentes. Muitos até têm uma certa inclinação para o Partido Democrata ou para o Republicano, mas cada vez mais essa inclinação é do tipo, se essas forem as únicas opções, é para lá que eu vou. Só que, se tivessem outras opções, talvez escolhessem diferente. E eu acho que provavelmente até o fim deste ano, a maioria dos americanos vai se identificar como independente pela primeira vez na história das pesquisas do país. Isso mostra bem para onde as coisas estão indo. E agora a gente tem muitos obstáculos legais pela frente. Provavelmente, eu já atuei em tantos casos jurídicos envolvendo terceiros e candidatos independentes pelo país, quanto qualquer outro advogado daqui. E a gente tem barreiras que o Reino Unido não tem, que a Europa não tem. Na verdade, temos as regras mais restritivas de acesso às urnas. Para ter uma ideia, há mais iranianos que conseguem se candidatar à presidência do Irã do que pessoas que conseguem fazer isso nos Estados Unidos. E isso já diz tudo. Somos muito críticos em relação ao regime iraniano e dizemos que lá não há democracia, mas existe mais democracia em algumas partes do Irã do que nos próprios Estados Unidos. Uau! Leis absurdas sobre acesso às urnas. Você pode explicar um pouco melhor quais são os principais obstáculos? Basicamente, a cédula de votação costumava ser algo público, não controlado pelo Estado. Quando o nosso país foi fundado, às vezes as pessoas iam votar em assembleias municipais, em público mesmo, ou levavam a própria cédula com elas. Mais tarde, no século XIX, as pessoas recebiam as cédulas na hora da votação, entregues por diferentes máquinas políticas, organizações e grupos que existiam na época. Mas a ideia de o Estado controlar a cédula só começou a acontecer bem depois. A chamada cédula australiana surgiu com a proposta de ser um voto secreto, para que ninguém soubesse em quem a pessoa votou. Tudo bem, isso faz sentido. Mas isso ainda não quer dizer que o Estado precise controlar a cédula. Daria para distribuir ou disponibilizar uma cédula que a pessoa pudesse levar, e mesmo assim, manter o voto em segredo. O monopólio do Estado sobre o processo eleitoral, assim como os monopólios de licenciamento estatal, foi criado para eliminar a concorrência. A ideia era acabar com as máquinas políticas. Isso aconteceu porque, por exemplo, havia muita gente analfabeta. E, de repente, se essas pessoas não podiam levar a própria cédula, significava que precisavam ler a cédula quando a recebiam. No fim do século XIX e começo do século XX, especialmente com as grandes ondas de imigração, mas também em boa parte do sul rural e em outras regiões do país, ainda existia, digamos, 10, 15 até 20% da população que não era alfabetizada de fato.
E eles fizeram isso para concentrar o poder. E depois foram ainda mais longe. Toda vez que um candidato de um terceiro partido teve algum sucesso, eles criam. Quer dizer, imagina a Pepsi e a Coca-Cola escrevendo as regras de quem pode competir com elas no supermercado local. É isso que a gente tem. Os partidos democrata e republicano conspiraram e agiram juntos para garantir que não possam ser desafiados por opções independentes de terceiros partidos. Assim, eles jogam um jogo de revezamento no poder, fingindo que existem grandes diferenças entre eles, quando na verdade não existem. E isso foi colocado na própria lei. Os tribunais foram cúmplices. Por quê? Bom, quem nomeia todos os juízes? Ou é o Partido Democrata, ou é o Partido Republicano. Seja no nível federal, ou até, em muitos casos, no nível estadual. A gente conseguiu avançar de forma pontual. Mas, historicamente, o desafio é que o sucesso jurídico costuma vir quando há muito impulso político por trás. Eu lembro de ter aconselhado Bob Kennedy, lá no começo da candidatura independente dele em 2024, e nem o pessoal dele entendia totalmente a dimensão da coisa. Eu disse, olha, eles vão inventar alguns dos argumentos mais absurdos, mais malucos possíveis para tentar te tirar da cédula. Tudo isso é inconstitucional. Eu, como eleitor, é que devo escolher quem vai estar na minha cédula. Eu é que devo escolher em quem vou votar. Não algum burocrata lá na capital do estado, nem algum juiz de tribunal estadual agindo por conta própria. Mas, como eles estão todos de conluio, fazem de tudo para controlar isso. Só que normalmente só conseguem quando não há uma grande pressão popular por um candidato independente ou de um terceiro partido. Sempre que há, como George Wallace em 1968, John Anderson em 1980, Ross Perot em 1992, Ralph Nader na primeira vez em 2000, mas não na segunda, em 2004. Os tribunais costumam ceder porque não querem que o mundo perceba o quanto nosso sistema político é cheio de farsas, de falsos e de fraudes, e como o próprio judiciário está profundamente envolvido nisso. Então, mas eles têm todos os truques possíveis. Você precisa coletar um monte de assinaturas para poder entrar. Por exemplo, no Tennessee, se você quiser concorrer como independente para a Câmara dos Representantes, tudo bem. Só que você tem que se declarar candidato no mesmo momento em que todo mundo anuncia as candidaturas para as primárias. Então, se depois você ficar insatisfeito com quem venceu a primária, não tem mais o que fazer. A Suprema Corte já reconheceu há muito tempo que isso é inconstitucional, mas os juízes fingem que não veem. E esse tipo de processo costuma ser bem caro. É uma das razões, é uma das coisas que a gente faz no componente de liberdade política do Centro Jurídico 1776. A gente não só oferece às pessoas uma espécie de kit de ferramentas para saber como ser um pequeno candidato independente ou de um terceiro partido. Estamos reunindo todos os memoriais, todos os processos judiciais. Eu mesmo já fiz vários desses, então publico tudo lá para que as pessoas saibam quais são seus direitos, porque muitas vezes elas não sabem. Assim, elas entendem como abrir essa caixa trancada, que é o sistema bipartidário. E eu acho que no fim das contas a gente vai derrotar esse sistema, porque ele simplesmente não está funcionando. Não funciona para os eleitores, não funciona para os Estados Unidos. E já faz o quê? Uns 25 anos que ele realmente deixou de funcionar, desde o fim da Guerra Fria. O Ronald Reagan foi provavelmente o último presidente realmente consistentemente popular que a gente teve. Todos os outros acabaram ficando com avaliação negativa, sabe, dentro de 1 ou 2 anos depois do fim do mandato, de um jeito ou de outro, caindo para menos de 50%. Então o sistema bipartidário não está funcionando. A burocracia, ou a oligarquia, chame como quiser, precisa ser substituída. Mas a Constituição traz uma resposta. E essa resposta é restaurar a democracia direta de um jeito mais representativo, limitando e controlando
o número de pessoas que os deputados e senadores podem realmente representar, e também liberando os desafios de candidatos independentes e de terceiros partidos, que sempre foram a chave de qualquer reforma na história americana, desde os tempos de Andrew Jackson. Pelo que eu entendi, esse evento que vai acontecer agora, nos dias 1º e 2 de agosto, a convenção do Centro Jurídico 1776 que a gente tem ali, vai tratar de parte disso. Não é isso mesmo? Ah, sim. A gente vai cobrir todo o cenário. Temos o Alexander Mercouris, vindo de Londres, o Alex Christoforou, vindo de Chipre, o único e inconfundível Daniel Davis chegando também. O Larry Johnson vai participar, o Alexander Mercouris vai estar lá, o Joe Kent deve tentar aparecer. Temos o Richard Barris, especialista em pesquisas, e uma grande variedade de convidados, a doutora Bowden na área médica, a Brooke Jackson também na área médica, todos vindo, junto com vários defensores da liberdade médica. Mas no fim das contas, a ideia é abordar os temas de liberdade política, liberdade financeira, liberdade médica e liberdade alimentar, e o que está acontecendo na linha de frente de cada um deles. E dentro da liberdade política, a questão é como a gente reforma a comunidade de inteligência, como reformar o sistema militar e como reformar o processo de aquisição de defesa. Mas no fundo de tudo isso, a gente precisa reformar as nossas formas representativas de governo. E aí vem as perguntas. Como criar novos partidos independentes? Como conseguir acesso às urnas? Como garantir que a sua voz seja ouvida pelo público, especialmente em eleitorados mais caros? Como usar diferentes mecanismos e modos de comunicação para contornar o sistema da grande mídia e a oligarquia dos doadores? A gente vai discutir tudo isso e muito mais na conferência. Ainda tem ingressos disponíveis, mas o número é limitado, no site 1776lawcenter.com. Esse vai ser um dos grandes focos do projeto do 1776 Law Center, porque é algo em que eu venho trabalhando há um quarto de século. Enquanto a gente não consertar a base do governo representativo, vamos continuar enfrentando os mesmos problemas repetidos, os mesmos impasses e disfunções no nosso sistema de governo. O problema é que essa disfunção, nos últimos 25 anos, virou uma disfunção perigosa em escala global. Não é só uma questão de saber se a Câmara Municipal da sua cidade funciona. Isso é uma coisa. Mas o que acontece quando você se envolve o tempo todo nessas guerras malucas, insanas, pelo mundo afora, que colocam a humanidade em risco e ameaçam a economia global, a ponto de poderem prejudicá-la por décadas? A gente está entrando numa era muito parecida com o período antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E dá para ver sinais disso surgindo até dentro dos Estados Unidos. Tem grupos, digamos, de camisas marrons e camisas vermelhas, querendo disputar poder, meio que nas margens do sistema. E a gente precisa oferecer a eles uma alternativa constitucionalmente correta e politicamente viável à guerra civil, algo que possa restaurar a República Constitucional. E não existe momento melhor para fazer isso do que agora, no aniversário de 25 anos do nosso país. Eu concordo totalmente com você. E olha, a gente já recebeu várias pessoas no programa, no último ano ou por aí, que estão preocupadas com a possibilidade de o país caminhar para uma situação parecida com uma guerra civil. Teve até quem descrevesse isso como um estado pré-revolucionário, que com a faísca errada poderia virar algo muito violento, muito sangrento. Então, o único antídoto para isso é encontrar, como você disse, alternativas que sejam viáveis do ponto de vista constitucional e político e que consigam canalizar essa força e essa raiva para algo que realmente tenha utilidade. Mas uma das grandes questões, ou uma das grandes reclamações que muita gente tem, é que olham para as últimas eleições presidenciais e dizem: eu só tive que escolher o menos pior dos dois candidatos, porque não tem ninguém de quem eu realmente goste, e por aí vai. Mas é o que temos. E aí vem aquela ideia de que, se aparecer um terceiro candidato, seja para deputado, senador ou presidente, dizem: se você votar nele,
só vai estar tirando votos de um lado e ajudando o outro a ganhar. Os dois lados falam a mesma coisa. O que você responde a esse argumento? Eu acho que os tempos de ter que escolher entre o Tweedledum e o Tweedledummer já ficaram para trás. E é só uma questão de tempo até que o establishment desabe. A questão, como você bem colocou, isso vai acontecer por meio de uma transição mais democrática, guiada pela Constituição e pelos princípios que fundaram o país, o que seria um caminho muito mais estável de reforma e correção? Ou vai ser preciso que o povo invada os portões? Por quê? Se for preciso uma revolução no estilo haitiano, eles vão gostar bem menos do resultado. Então, deveriam aceitar e abrir o processo para um mecanismo de reforma constitucional, realmente democrático, com D minúsculo. Caso contrário, vão acabar enfrentando a versão mais feia da reforma. De um jeito ou de outro, acho que os dias deles no poder, como essa classe parasita e oligárquica que mente para ser eleita e depois trai quem confiou, estão contados. Porque os americanos já se cansaram disso. Certo. Sabe, a gente pode passar por alguns encontros ruins, mas chega uma hora em que você pensa, talvez eu precise de um novo conjunto de opções, em vez de continuar no mesmo caminho. E eu acho que é exatamente aí que os Estados Unidos estão, bem na beira do precipício. Ou a gente muda, ou a gente desaba. Porque muitas repúblicas constitucionais não duram mais do que uns 25 anos. Então, se queremos que a nossa dure mais 25, precisamos restaurar a República Constitucional, voltando às soluções que ela mesma prevê para os problemas que enfrentamos hoje. E esses problemas exigem uma revolução completa no governo representativo. Isso vai, quase inevitavelmente, envolver novas opções independentes de terceiros partidos na cédula de votação, para que as pessoas possam escolher. Esse é um componente essencial dessa reforma. Caso contrário, a gente nunca vai conseguir. Estamos quase chegando ao fim do tempo que eu pedi. Se você tiver mais desse tempinho, eu quis mais uma pergunta. Pode falar. Certo, ótimo. Como isso pode se tornar algo realmente prático? Porque já faz muito tempo, mais de uma década, que se fala sobre essas pesquisas que você mencionou, mostrando que cada vez mais pessoas se consideram independentes. Elas até têm uma tendência para um lado ou para o outro, mas já não se identificam mais como republicanas ou democratas. Se veem como independentes porque estão cansadas, de verdade, até do próprio partido. E eu vejo isso tanto entre meus amigos democratas quanto entre meus amigos republicanos. Os dois lados estão cansados dos seus partidos. Mas não existe um caminho prático para fazer algo diferente, porque, como você disse, os obstáculos são enormes, sem falar no dinheiro e em todas essas questões práticas. Então, como você imagina que isso poderia se concretizar de forma real para aproveitar essas opiniões das pessoas? Eu acho que são dois caminhos paralelos, um de arquitetura legal e outro de arquitetura prática. A parte legal é atacar todas essas leis, encontrar os pontos fracos nelas, porque, na minha opinião, quase todas essas restrições de acesso às urnas são inconstitucionais. Mas algumas são mais graves do que outras. Algumas são mais eficazes em criar obstáculos do que outras. Então a ideia é destacar e priorizar essas leis, montar uma estratégia jurídica para contestá-las nos tribunais e, se possível, também nas instâncias legislativas e em outros ramos do governo. Só que, como tudo isso serve a um duopólio, o judiciário é historicamente o mais provável de oferecer algum tipo de reparação e de identificar os candidatos certos para levar adiante esses desafios. E nós, no Centro Jurídico 1776, vamos fazer isso de um jeito que vire um modelo, uma estrutura que qualquer pessoa possa usar, copiar ou adaptar, seja um advogado, seja um candidato em qualquer parte do país. É parecido com o que fizemos na época das vacinas contra a Covid e da questão da discriminação religiosa. A gente desenvolveu toda aquela teoria, divulgou no Tribunal da Opinião Pública, mas principalmente entre outros advogados. Milhões de americanos conseguiram usar isso para evitar ter que tomar uma vacina obrigatória
com base em objeções religiosas. Eu chamava aquilo de uma carta dentro de uma garrafa, porque sempre existem restrições legais para advogados darem pareceres jurídicos por aí. Então eu disse, olha, chegou uma carta dentro de uma garrafa na minha porta, e aqui está o que você pode usar. Um monte de gente usou isso para fazer funcionar de verdade. Essa é a primeira parte, a arquitetura legal do ataque a essas práticas inconstitucionais e monopolistas dos dois partidos. A outra parte é prática. A gente vai começar a desenvolver textos e vamos ter pessoas como Richard Barris e outros na conferência falando sobre isso também. Sobre como fazer campanha em qualquer nível de cargo. Porque o que a gente precisa é que todo mundo comece a olhar para isso. Pode ser uma assembleia municipal, pode ser um comissário da cidade, pode ser até o xerife local. Talvez seja, sabe, essa variedade enorme de posições diferentes e divergentes que existem por aí para as pessoas comuns. Pode ser fazer campanha para alguém, pode ser ajudar a organizar campanhas para alguém, ou talvez só cuidar da parte de comunicação de alguém. Mas existem tantas formas, antigas e novas, de fazer campanha para um cargo público, na prática, que a pessoa comum nem conhece. E isso parece algo impossível de se envolver. E tem toda essa classe de consultores políticos, que na verdade já foi comprada, trabalha mesmo, é para o grupo dos grandes doadores, não para o grupo dos eleitores. Então como é que você alcança os eleitores? Como é que você arrecada fundos? Como lida com os obstáculos legais? Como entra no debate público sem depender dessa classe de profissionais da política que tenta te sabotar e te enfraquecer em todas as etapas? Todos esses componentes práticos, como um guia passo a passo para concorrer a um cargo público na era moderna, enfrentando essa máquina da classe de doadores oligárquica. Então, a gente está construindo tanto a estrutura legal quanto a estrutura prática, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, possa usar isso em benefício de candidatos independentes e de terceiros partidos. Porque essa é outra forma de destravar o sistema. Existe um grande descompasso entre oferta e demanda, como você mencionou, uma demanda enorme por isso e uma oferta muito limitada. Limitada por causa da estrutura legal e também por falta de conhecimento e de conscientização prática. A gente quer reduzir esse abismo. O Centro Jurídico 1776. A ideia é que esse movimento independente e de terceiros partidos se torne uma opção realista, porque quem deve decidir o que está no cardápio é você, não o governo. E só assim a gente vai conseguir despertar o apetite político necessário para uma verdadeira reforma nos Estados Unidos. E que tipo de impulso adicional você acha que vem de pessoas como a MTG e o Tucker Carlson, com essas declarações recentes deles? Você acha que isso pode levar outras pessoas a começarem a dizer, talvez alguns democratas digam que vão deixar o partido, alguns republicanos também, e a gente vai procurar outro caminho. Você vê algum movimento nesse sentido? Bom, quer dizer, a Joy Reid disse recentemente que não vai apoiar nenhum democrata que apoie Israel. Então você já viu, acabou de ver Nova York, né? A revolução política que aconteceu lá sob o Mamdani. Mas o que realmente motivou tudo isso foi Israel. O próprio Mamdani só foi eleito porque a gente decidiu bombardear o Irã pela primeira vez na véspera da primária dele para prefeito. Então as pessoas estão percebendo que existia essa ideia de que o AIPAC era invencível. A AIPAC passou de praticamente controlar quase todos os membros do Congresso, com exceção de Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene, para agora ter, pelo que eu vi na contagem mais recente, mais de 30 grandes candidatos nas primárias que se recusam a aceitar qualquer dinheiro ou ter qualquer relação com a AIPAC. Isso é uma revolução completa, algo que a gente não veria nos últimos 30 anos. E isso só vai crescer e crescer e crescer. Então eu acho que esses fatores ajudam a equilibrar a equação de um jeito que pode realmente impulsionar a reforma e o movimento por mudança que a gente precisa. Mas isso vai exigir que todos nós façamos a nossa parte.
Porque assim como na Revolução, nada disso teria acontecido se cada um não tivesse contribuído um pouquinho. Sim, com certeza. E olha, eu apoio totalmente isso, sem dúvida. Já faz tempo que eu defendo esse tipo de movimento, porque eu tô cansado de ver esses dois partidos achando que são intocáveis e que nem se importam com o povo americano. Tá na hora de mudar essa dinâmica, de baixo para cima, dentro da lei. Então, eu tô totalmente a favor. Muito obrigado por ter vindo hoje e obrigado também por fazer parte disso. E só para reforçar, se o pessoal quiser ir a esse evento, se ainda tiver ingresso, é no site 7076lawcenter.com, certo? É para lá que eles devem ir. 7076lawcenter.com, is that where they go? Yeah, just go to 1776lawcenter.com. É só entrar em 1776lawcenter.com. Enfim, ainda tem alguns ingressos disponíveis, então pode reservar, 1º e 2 de agosto. É uma conferência de 2 dias. A gente até vai ter um ex-chefe da Casa Branca vindo, oferecendo o tempo dele como voluntário. Sério mesmo. Ele apoia a causa, então vai cozinhar para todo mundo, e vai ser ótimo. Agora eu digo uma coisa sobre o sistema bipartidário. Eles conseguiram melhorar o Tweedledum e o Tweedledumber, transformando em Tweedledumber e Tweedledumbest. Essas são basicamente as estratégias e táticas que eles usam. Não tem como discordar disso, sem dúvida. A gente tá feliz de estar aqui, cara. Tô ansioso para te ver, cara. A gente se vê muito em breve. Falta pouco mais de um mês. Então, nos vemos lá. E se Deus quiser, vai sair algo bom disso. Não só do evento em si. Com certeza. Aqui estão alguns dos caras. Você tá ótimo com esse visual de revolucionário americano. Acho que vou levar um também, só para poder colocar a mão dentro do paletó. Seria perfeito. Seria perfeito. Mas eu vou dizer, todo mundo que viu isso fala que o Larry Johnson parece o mais durão do grupo. Ele parece que nasceu pra isso. Não, ele teve um monte de... Quer dizer, olha só pra ele. Parece uma mistura de George Washington com Stonewall Jackson. Claramente parece. Você ficaria pronto pra ir pra guerra pelo Larry na hora. Enfileira aí, vamos nessa. Beleza. Então tá bom. A gente se vê muito em breve e te espero no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esquece de contar pros seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Faz eles colocarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Dá pra ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só você contar pra eles. To get their podcast, you just got to tell them.